Mateus capítulo 16, versículo 13 até versículo 16. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Estava falando a respeito dele. E eles responderam, os discípulos responderam ao Senhor Jesus Cristo: Uns dizem que o Senhor é João Batista, é o espírito de João Batista. Outros, o espírito de Elias. E outros, Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E vocês, meus discípulos, quem eu sou para vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Quem eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Maravilhoso, maravilhoso. Mas o Senhor Jesus Cristo diz para Pedro: Feliz és, bem-aventurado és, Simão Barjonas, Simão filho de João. Simão, nome comum, João, nome comum, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. O que o Senhor estava dizendo? Pedro, feliz você, mas não foi você. Você é um Zé. Você é uma pessoa comum. Você não é nada especial. E o Senhor conhecia muito bem Pedro. Depois Pedro iria negá-lo, e Pedro ia falar que iria até a morte, até a prisão, se fosse necessário por Jesus. Depois nós vimos o que aconteceu. O Pedro negou. Mas o que nos ensina esse texto? Se nós falarmos alguma coisa que tem coerência, realidade espiritual da parte de Deus, não é nosso. É do próprio Deus. É dele, por meio dele, para ele todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Portanto, quem é você, Pedro? Você é um Zé Mané, Pedro. Como Lúcio é um Zé Mané. Mas você disse uma coisa tremenda, por isso que você deve se considerar feliz. Porque Deus está usando você para fazer essa declaração poderosa. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não é seu, Pedro, como também não era de Pedro. Versículo 21 de Mateus 16. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aí Pedro entra na história de novo, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti. Tenha compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Pedro estava pedindo para que o Senhor tivesse compaixão dele. Na verdade, o Senhor, indo para a cruz, para a sua morte e ressurreição, ele estava provando a todos aqueles que creem nele que ele estava usando de compaixão pelas pessoas. Não usando compaixão para si mesmo. Pedro dizendo: tem compaixão de ti? Não.
Ele estava tendo compaixão de mim e de você. Mas ele chamou Jesus à parte. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, de novo, arreda Satanás, engate uma ré, sai de reto, cai fora. Tu és para mim pedra de tropeço, tu és para mim, olhando para Pedro, falando com Pedro, mas estava falando com Satanás, não com Pedro. Porque o Senhor antes tinha dito, Pedro, tu és pedregulho, e sobre esta rocha, que é Cristo, edificarei a minha igreja. O Senhor ia edificar a igreja sobre ele mesmo. Não é sobre outra denominação aí, não. É sobre Cristo. Ele é a rocha. Pedro, pedregulho. Mas aí, nesse episódio, tu és para mim pedra de tropeço. Por quê? Não cogitas, não pensa, não trata das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quem que preocupa com as coisas dos homens? Satanás. Quem procura pelos interesses das próprias pessoas para o aqui e agora. Prosperidade você vai ter, onde você botar o pé, você vai tomar posse, Deus vai mexer nisto, naquilo, para que você seja uma pessoa bem-sucedida. Quem preocupa com tudo isso? Satanás. Mas Deus não pode nos dar uma situação melhor? Pode. Mas essa situação será para a glória dele. Olhando para Pedro, o mesmo Pedro que disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse, isso não é seu, é meu Pai que está no céu. Agora, nesse novo episódio, o Senhor Jesus dizendo para Pedro, porque Pedro estava dizendo, chamou Jesus à parte e tentou convencê-lo de que não fosse para Jerusalém, não fosse para a morte, para julgamento e morte e ressurreição. Tivesse compaixão dele. O Senhor não poderia ouvir Pedro. Porque não era Pedro que estava falando, era Satanás. Jesus estava trabalhando em prol da salvação do homem, dos interesses eternos para esse homem. E Satanás estava preocupado com os homens, para os interesses dos homens, para o aqui e o agora. Aqui e agora. Jesus é eterno, preocupa com coisas eternas. Jesus é o Salvador, ele preocupa com a salvação dos pecadores. Mensagem da prosperidade para aqui o agora. Quem tem o interesse disto? Não é o Senhor Jesus Cristo. Não é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor teve compaixão de nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E ele foi para Jerusalém, foi crucificado, nos atraiu, nos fez morrer a nossa morte para o pecado e nos fez ressuscitar, como ele ressuscitou, nos ressuscitando para a nova vida, um novo viver para Deus. Porque os interesses de Jesus eram de Deus em favor do pecador. Você já foi alcançado com os interesses de Deus em Cristo Jesus? Se você foi, pode dar um glória a Deus. Aleluias. Amém.